não tem uma resposta óbvia e satisfatória para todos. Depende um tanto da faixa etária com a qual se trabalha, do ambiente em que se está, dos recursos disponíveis e, mais importante que tudo, de um conjunto de atitudes e decisões didáticas que podem tornar a aula mais leve e significativa. Apesar de, como eu disse anteriormente, não haver uma resposta plenamente satisfatória, existem princípios metodológicos e de relação humana que contribuem demais para isso. A primeira questão, eu diria uma questão nevrálgica, é abrir a escuta para o que o aluno diz e deseja. Não significa trazer para a sala de aula apenas mais daquilo que o aluno já faz sem a ajuda do professor, como, por exemplo, ouvir música no Spotify, no YouTube ou nos lugares que ele frequenta. Mas sim é necessário permitir que a cultura do aluno exista de alguma forma no processo de estudar música. Tenho sugerido a organização do currículo para ensinar música na forma de projetos de trabalho. O primeiro projeto do ano poderia ter uma temática que envolvesse o ambiente do aluno, sua cultura, aquilo que ele entende como música. Naturalmente, a partir disso se abriria um campo para apresentar ao aluno outras experiências que ele ainda não domina, discutir outras perspectivas de contato com a música que ele talvez desconheça. Isso se chama negociação e, a meu ver, é palavra-chave que toma o lugar de qualquer imposição. De certa forma, isso ocorreu com a Lei 11.769. Subitamente se dizia música na escola, música na escola, música na escola aos quatro ventos. Mas, em algumas escolas, nem mesmo os próprios gestores tinham uma compreensão clara sobre a importância da música. Os espaços tampouco estavam preparados para recebê-la. Pelo lado do aluno, se práticas musicais que não o motivam são oferecidas, a música passa a não fazer sentido. Torna-se apenas uma coisa a mais e obrigatória para fazer. Ou seja, dependendo de como a introdução da música se organiza, pode constituir imposição para todos. O diálogo é fundamental. Do lado da vivência prática com a música, volto a uma definição muito simples e antiga de música. Música é a arte dos sons. Para fazer música, portanto, é necessário ouvir sons, produzir sons, explorar e organizar sons em criações sonoras, improvisar, compor, e isso antes de qualquer teorização, antes de qualquer texto ou de qualquer partitura. A música começa na música. Alguns princípios didáticos de trabalho decorrem disso. Vou citá-los. Primeiramente, do sensível para o intelectual. Ou seja, antes de falar sobre música, sentir a música, sensibilizar-se, deixar as vibrações sonoras tocarem a pele. Segundo, do fazer musical concreto para o fazer teórico. Trata-se de pôr a mão na massa, usar a voz, cantar, falar, criar com sons vocais. Transformar o instrumento, qualquer instrumento, numa fonte sonora que pode ser tocada, experimentada, sem sacralizar o instrumento ou a produção musical.
As coisas que os alunos fazem podem ser muito simples e, ao mesmo tempo, transcendentes. Terceiro, da escuta musical para o território da expressão. Começo sempre pela escuta. Em primeiro lugar, por ser a música a arte dos sons, mas também para organizar os caminhos da exploração sonora com a voz e com instrumentos. Muitas vezes os alunos se agitam, ou melhor, já vêm agitados. Tento desenvolver algumas atitudes mais propícias para fazer música, antes de tudo. Essa, aliás, é a função do livro Historinhas para Ouvir, que eu escrevi. Um quarto princípio, do que é intrínseco ao aluno para o que lhe é extrínseco. Esse princípio se relaciona ao anterior. É primeiramente o ser humano que faz música, que entra em jogo com seus recursos próprios. Escuta, movimento, corpo, voz, imaginação, de tal maneira que seria possível fazer música numa ilha deserta. Então, mãos à obra, fazendo música.